Um minuto, vai iniciar. Pronto. Excelência, se me permite fazer só indagar a Daniele se de fato ela moveu o processo contra a reclamada? Eu tô com essa dúvida. Acredito que eu achei que o doutor tivesse confirmado a alegação, porque o senhor não se opôs a isso, mas eu pergunto. Daniele, você tem algum processo contra a empresa? Não. Você não tem nenhum processo contra a empresa? Nenhum. Excelência. Pois não. Me permite, Excelência? Eu fui induzido a erro, porque a testemunha que estava programada, que veio nas outras audiências, inclusive, é a Daniele... como que é o nome dela? Pode apagar. O Daniele Lula, não a Daniele Moreira. Então, me perdoe, Excelência. E a aparência é quase igual também. Agora que eu estou vendo aqui a Daniele Moreira aqui, que eu vi o erro que eu cometi. Doutores, antes de começar, como constou na ata de audiência, nos termos da resolução 105 do CNJ, não há obrigatoriedade de transcrever os depoimentos prestados em razão da gravação da audiência de instrução. Dessa forma, constarei apenas um resumo nos autos do que a testemunha falar, e se algo que os doutores perguntaram, a testemunha respondeu, não constou do resumo, basta mencionar isso depois em razões finais, porque os senhores terão acesso à gravação, que ficará disponibilizada por meio de link para todas as instâncias, tá bem? Então, de fato, pode acontecer de eu não constar em ata alguma pergunta, alguma resposta à pergunta, alguma coisa que a testemunha falar, porque eu farei um resumo apenas do que eu considero aí como necessário para solucionar a questão. Mas, de toda forma, será integralmente gravado o depoimento, os doutores terão acesso, e a prova é unitária, é o depoimento todo que é prova e não apenas a transcrição. Tá bem? Ok. Daniele, a senhora vai ser ouvida como testemunha, por isso tem a obrigação de falar apenas a verdade. Se não falar a verdade, pode ser processada e presa pelo crime de falso testemunho. Também pode pagar uma pena de multa. Agora, se não souber responder alguma pergunta, a senhora só diz, eu não sei responder isso. Tá bem? Ok. A senhora lembra quando que trabalhou lá na empresa? Primeira vez que eu entrei na empresa foi no dia 4 de janeiro de 2010. Eu trabalhei lá até o dia 4/6 de 2013. Mas, a partir do dia 1º de julho de 2012, eu tive mudança de função. Trabalhei como líder. Tudo bem, mas o trabalho inteiro foi de janeiro de 2010 a... A primeira vez que eu entrei foi de 2010 a 2013. A 2013, e a segunda vez? A segunda vez eu entrei em 2 de março de 2015 e saí em 7 de março de 2018. Esse último período, a gente vai tratar só dele, tá? Nesse último período, a senhora fez qual função nesse segundo trabalho? Eu trabalhei como montadora. A desculpação é de 2011, 2016, a gente vai tratar... Pode tratar isso também. Então, a senhora trabalhou em que função lá? Eu entrei como montadora, depois minha função mudou para líder, aí eu saí da empresa e quando eu retornei como montadora. A senhora sabe dizer que função que a Simone exerceu? A Simone, quando eu trabalhava lá, no começo, nós éramos montadoras, né? Na verdade, no começo ela não trabalhava junto com a gente, ela trabalhava no xerifado, depois ela foi como montadora com a gente na produção. Quando ficou até o período que eu saí, a primeira vez que eu saí. Depois disso, ela entrou no meu lugar como líder. E fazíamos tudo lá. Desde a parte de produção de peças até a parte de montagem. E todos os outros requisitos que eram necessários, que nem... todo mundo não tinha só uma função. Vamos dizer assim, você vai fazer só isso, pronto. Não, tinha aquela
rotatividade que a gente tinha que fazer. Só que existiam certos trabalhos que só a líder fazia. Como que? Certos tipos de maquinário, assim, um maquinário de corte lá era só gente que trabalhava. Não corte de peças no pedal, mas sim na manivela, o manual. E ficávamos lá, a gente trabalhava numa bancada, a gente ficava muito tempo numa posição só, às vezes. Uhum. E tinha intervalo lá para fazer refeição? Tinha um intervalo da manhã, que era um intervalo de 15 minutos, das 9 às 9h15, e depois tinha um intervalo de almoço. Só. O intervalo de almoço era quanto tempo? 1 hora. Aí eu lembro, acho que saía todo mundo junto, saía todo mundo da produção junto. Tá. Pois não, doutor Aleph. Oi, Daniele, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Daniele, eu gostaria que você descrevesse, num primeiro momento, a atividade que você fazia como montadora. Como montadora é o seguinte, existiam processos para a gente poder chegar da peça crua até a montagem final. Então, a gente tinha que pré-formar, modelar as peças, a gente tinha que colocar fita nas placas para elas não pegarem solda, e isso aí era tudo manual. Tá, e essa atividade ela é feita em que posição? Era sentada, era em pé? Era numa bancada, e a gente ficava sentada simplesmente assim, realmente nessa posição, cabeça baixada e fazendo o manuseio das peças totalmente ali, manual. Certo. Existe na contestação apresentada pela reclamada a informação de que as cadeiras elas tinham uma certa regulagem de altura e isso impediria o arqueamento da coluna. Essa regulagem de altura nas cadeiras existia, de fato funcionava para diminuir a arqueadura da coluna? Como é que era? Eram cadeiras básicas de escritório, que tinham 2 regulagens de altura, mas, sinceramente falando, não faziam diferença. Certo. E qual era a qualidade dessas cadeiras que era fornecida para vocês? Não era boa, não. Isso aí eu não posso falar, não eram cadeiras novas. Já eram cadeiras usadas, já eram cadeiras usadas por outras pessoas, e elas não tinham regulagem nas costas, sabe? No encosto. Era só de altura. Mas dependendo da situação, você ficava arcado do mesmo jeito, porque você tinha que trabalhar prestando atenção nas peças, do mesmo jeito. Acontecia das cadeiras, de algumas cadeiras, eram muitas pessoas, de algumas cadeiras estarem quebradas, com algum defeito? Tinha. A gente fazia reciclagem de cadeiras lá. Isso aí a gente fazia. Como é que funcionava a reciclagem de cadeiras? A gente fazia, assim, pegava um encosto bom e colocava no assento bom, entendeu? Entendi. Às vezes a gente trocava até rodinha. Outra pergunta, era fornecido para vocês, e se eram, quais tipos de EPIs para o trabalho no dia a dia? Só protetor auditivo. Lá. Aquele auricular, coloca na orelha, né? Só esse. Mais algum? Luva, máscara, botina? Não. Óculos de proteção? Não. Isso daí não era fornecido na entrada da fábrica, quando a gente entrava. Se fosse necessário, a gente tinha que fazer um pedido para eles fornecerem, e você tinha que reutilizar aquele mesmo... Se era um material descartável, a gente tinha que reutilizar. Mas daí você está falando do protetor auricular ou de outros EPIs? Até o protetor. A gente só trocava quando a gente perdia. Entendi. Ou ele estava muito ferrado, tipo assim, passou muito tempo e a gente tinha que trocar. Não era utilizada, então, a máscara facial. Tinha alguma espécie de resquício em pó que sobrevinha de alguma das atividades, que causava eventualmente algum desconforto, para justificar a utilização da máscara? Lá tinha poeira, a gente não pode falar. É que tudo é um lugar fechado, não tinha ventilação, assim, normal. Então, acumulava aquelas capas de poeira. Então, a gente ficava ali. Quando dava para a gente limpar, a gente limpava. Quando não dava tempo, a gente não limpava, a gente ficava ali mesmo.
Então, às vezes, quando varria um chão, alguma coisa, subia aquela poeira na gente. Isso aí sempre acontecia. Acontecia de alguém reclamar de sinusite, de algum tipo de doença respiratória que seja atacada? Sempre. Sempre. Até eu mesma ficava com crise de rinite direto lá. Voltando um pouco para a forma, né, posição de trabalho de vocês, era comum, né, com suas colegas a reclamação de dor no ombro, dor nas costas? Sim, era comum. Era Era comum comum? porque a gente ficava numa posição durante muito tempo trabalhando com uma quantidade muito grande de peças. E Não quando eram vocês... não eram poucas peças, tipo assim, 50 pecinhas. Não, às vezes eram 1000 peças que a gente tinha que performar na mão, sabe? Perfeito. Eram bastante, dependendo da quantidade de produção, a gente tinha que fazer uma produção muito grande, de uma vez só. Diante dessas reclamações, vocês faziam alguma coisa para aliviar essa dor? Medicamento sem Sim, prescrição mas médica? era medicamento próprio, Sem prescrição médica. sem prescrição médica. A gente Que tipo levava. de medicamento? Era Dorflex, a gente usava muito Salompa, sabe? Aquele emplasto que coloca nas costas, a gente usava. Ok. Existe também dentro na contestação a informação de que haviam máquinas contadoras de peças e que essas máquinas substituiriam, né, a mão de obra humana aí para contagem de peças. Você tem conhecimento de alguma máquina nesse sentido? Não, eu nunca usei peça de contagem, máquina de contagem. Certo. Agora, indo um pouquinho para a função de líder, Daniela, que você também exerceu assim como a reclamante, na função de líder, você me falou que tinha algumas atividades que só a líder fazia. Que atividades eram essas? Existiam máquinas que elas eram para preformar um resistor, um capacitor, dependendo do que estava lá. Elas eram manivela. Elas tinham que ter uma regulagem certa. Então, a gente, como estava ali, mas era responsável pelo setor, a gente também era responsável por essas peças. A gente regulava e ficava na manivela, rodando, fazendo aquela pré-formagem daquelas peças. Essa é a máquina de corte? Só te interrompendo, essa é a máquina de corte ou não? Eu não lembro corretamente o nome dela. A máquina de corte, ela ficava numa outra bancada, ela tinha pedal. Essa não, era somente, essa aí era totalmente manual, era realmente a manivela. Ok. Dentro do seu período laboral, período que você trabalhou na reclamada, você disse que em um determinado período você foi líder da reclamante e em outro determinado período ela foi a sua líder, correto? Correto. Então, quando você voltou para a empresa, você saiu como líder, você foi demitida. Quando você retornou, quem assumiu o seu posto foi a Simone. Sim. Quanto tempo a Simone ficou nesse período? Só no período que você voltou, você consegue se recordar? Ai. É que eu fiquei mais 3 anos, eu não lembro corretamente. Pode ser aproximado, não tem problema. Aproximado. Eu não lembro. De verdade, eu não lembro. Mas ela ficou ainda um tempo ainda. Eu não lembro de datas específicas, mas acho que ficou ali mais do que um ano e pouco ali ainda. Para mais. Certo. Nesse período que ela ficou, você chegou a ter esse conhecimento dessa lesão que ela havia sofrido na coluna? Não ficou sabendo? Na verdade, assim, a reclamação era como de todo mundo. Tem era uma reclamação costas, dor na cabeça, dor, né? Da posição que a gente trabalhava, era tipo assim, era essa a reclamação, assim como todo mundo tinha. Todos reclamavam do problema ergonômico da atividade. Exatamente. Essa reclamação chegou a ser levada para alguém, para o proprietário, para algum gerente, para alguma autoridade dentro da empresa? Pelo que eu saiba, a gente sempre reclamava para os outros superiores, entendeu? Entendi. Então, isso daí era algo que todo mundo sabia, que a gente estava na mesma posição, trabalhando daquele jeito. Mas não era tipo assim, não tinha uma solução efetiva. No sistema, né, organizacional da empresa, existia o programa de PCMSO, de CIPA? Como é que funcionava essa questão da CIPA, por exemplo, dentro da empresa? Então, no tempo que eu trabalhei a primeira vez ou segunda vez? Agora você me pegou. Mas realmente teve um período de CIPA, sim. Mas, sendo bem sincera, eu não vi efetividade da CIPA lá dentro.
O treinamento de CIPA foi dado de fato ou ele foi simulado? Não, a gente fez uma reunião com uma vídeo lá e pronto, só isso. E aí todos que estavam nessa reunião... Tanto que o rapaz da CIPA foi lá uma vez só para mostrar isso para a gente e depois não voltou. Voltando um pouquinho na questão do problema de equipamentos da cadeira, você, durante o seu período laboral, teve ciência de algum acidente que te chamou a atenção e te faz lembrar na memória de algum colega de trabalho? Como é que foi? Você pode narrar? Na empresa. Pode repetir? Eu não consegui ouvir. Teve quedas. A gente viu que teve quedas. Teve quedas tanto na preparação quanto na solda. Quedas da cadeira? Da cadeira. A pessoa, você vê que às vezes quebrou a rodinha, alguma coisa assim, você vê que a pessoa realmente caiu e se machucou, entendeu? E como é que era feito o atendimento, pronto-socorro, após um acidente do trabalho na empresa? Algumas vezes que eu vi, foi o motorista que levou. O motorista que fazia as entregas da empresa, ele chegou a levar. Tem um fato pontual que eu gostaria que você comentasse, de um acidente de uma senhora que ela chegou a bater a cabeça na bancada de trás. Ela trabalhava na solda. Ela chegou a bater a cabeça e chegou a desmaiar, alguma coisa nesse sentido? Eu não lembro se ela desmaiou, só sei que ela ficou meio, sabe quando a pessoa fica meio tonta? Aí ela deu um tempinho, esperou, só que ela não foi, ela ficou trabalhando. Mas ela voltou? Eu não sei se foi, agora eu não lembro, tipo assim, ela quis ficar lá trabalhando. Mas ela voltou para o trabalho? Voltou. Abriram alguma CAT, algum comunicado de acidente de trabalho? Você tinha conhecimento disso? Não tinha. Perfeito. Tem uma outra questão que é quanto à higiene do local de trabalho. Houve algum problema quanto à criação de animais próximo ao refeitório para combater uma infestividade de escorpiões? Consegue comentar isso? Tinha galinhas lá, assim, no quintal. Lá na parte do fundo, que ficava solta no terreno. Elas ficavam assim. Tanto que atrás do refeitório, que era o galinheiro. Atrás do refeitório. Então, era comum de fazer as refeições e ter circulando entre os transeuntes lá, galinhas. Elas ficavam ali andando, né? Excelência. Oi? Excelência. Estou vendo as perguntas. Pois não, doutor. Tem perguntas aí relevantes, não faz parte do pedido. Doutor, como eu disse, eu estou dando uma perícia de insalubridade lá, certo? Doutor, Negativo. Doutor, como eu disse no início, eu estou dando ampla oportunidade da produção de prova, certo? E o que eu entendo relevante para o processo, eu já constei em ata, tá bom? Então, estou dando a oportunidade do doutor trazer o que entende que é importante para ele depois destacar, tá? Então, como eu disse, vai ficar apenas gravado e aí para o doutor e eventualmente fazer a sustentação dele do que entende relevante. Então, por isso que eu não estou fazendo nenhuma interferência no depoimento. Entendo que é possível aproveitar esse momento de audiência telepresencial para vamos dizer assim, ampliar a produção da prova. Inclusive, estou deixando fazer a pergunta direto também, a despeito do que menciona a CLT, porque eu estou vendo que para se aproximar ainda da ampla produção de prova, tá bom, doutor? Então, eu não vou ficar indefinindo questões, salvo aquelas que realmente puderem trazer prejuízo, do tipo de questões que possam induzir a resposta ou alguma coisa assim, tá bem? Ok. Obrigado, Excelência. Excelência, feito isso, eu encerro as minhas perguntas para testemunha. Obrigado, doutor. Doutor Martins, o senhor tem alguma pergunta a fazer? Tenho sim, Excelência. Se a depoente ela visualizou algum acidente da reclamante? A Simone já chegou a passar mal, sim, na linha de produção, reclamando de dor de cabeça, tanto que a gente achava que ela estava até com sinusite. E realmente, ela chegou até a se afastar por causa da sinusite. Isso aí realmente aconteceu. Ficamos até um tempo, ela ficou um certo tempo parada. Ela voltou até com o atestado,
especificando o que ela podia, assim, no que ela não podia se trabalhar para não piorar a situação dela. Isso aí eu lembro perfeitamente. Ela se afastou por problema na coluna? Não. Não. Não? Não. Se a depoente sabe, Excelência, se atualmente a reclamante exerce algum cargo, ela é técnica de segurança, se ela sabe dizer? Não sei. Não sei. Eu não tá tendo contato, mesmo por causa da pandemia e tudo isso que aconteceu, não está tendo contato. Realmente tive contato agora por causa da audiência. Se a depoente sabe dizer, Excelência, se havia o PPRA e o PCMSO, e quem que elaborava esses laudos, se ela sabe dizer? Bem, eu lembro, no começo, que era um técnico que elaborava isso. No final, eu já não lembro mais, porque eu não tinha mais contato de nada lá. Tanto que eu não sei quem assinou as coisas, até da demissão, eu não lembro. Se a depoente sabe se quem elaborava isso aí era o esposo da Simone. Ah, não, mas isso aí foi bem no comecinho. 2010, lá, 2013. Depois, não. Ele já não tinha mais a ver, não. Se tinha tantos problemas assim lá, que, como foi relatado, né, muitos problemas, por que somente a Simone e a Daniele entraram com ações contra a empresa? E se você também, por que você não entrou, já que era tão ruim trabalhar? Doutor, aí já eu vou interromper, doutor, porque é questão cunho subjetivo, então... Tá bom, Excelência. Vou passar para uma outra. Na época que você trabalhava lá, houve algum convênio com assistência médica e convênio com farmácia? Não. Nunca tive convênio. Na época que você estava lá, na época da dispensa da reclamante, certo? Houve várias outras dispensas ou foi a dela? Agora sim me pegou. Porque eu não lembro de cabeça se teve mais pessoas que foram demitidas. Não lembro. Verdade. Você conheceu a Daiane? Ah, a gente trabalhou junto na fábrica. A Amanda, o Bruno Henrique, que saíram, né, nessa época, você pode confirmar se saiu na mesma época que a Simone? Eu acho, ó, coloca aqui, que sim. Eu não sei se foram todos dispensados no mesmo dia, mas pode ter sido no mesmo mês. Você também saiu em licença remunerada? O período que a gente ficou em casa, você está querendo dizer isso? Todo mundo ficou. Teve licença remunerada? Você também teve, não? Todo mundo teve. Excelência, pela ordem, as perguntas estão sendo direcionadas à testemunha, à vida laboral da testemunha. Desculpe, Excelência. A depoente, ela assinava os recebimentos de EPIs? Todo mundo tinha que assinar o recebimento de IPI. Era uma lista que era passada para todos os funcionários, independente se o IPI estava ali novo ou já não era. Às vezes a gente recebia o IPI no dia, mas não assinava. Daí eles deixavam para todo mundo assinar de uma vez só. As atividades da líder, que você falou que fazia tudo, desculpe, Excelência, a depoente, se ela sabe dizer se as atividades não são correlatas com a função? Então, no caso que a gente fala tudo, era praticamente tudo.
em relação à preparação e montagem. Tudo. Às vezes a gente tinha até que contar peças que vinham do almoxarifado porque elas estavam em falta. Ou a peça vinha errada. A gente tinha que fazer o retorno da peça para o almoxarifado, o pedido de troca, sendo que isso aí não era um trabalho nosso. Só um minutinho, excelência. Quando ela fala da poeira, Excelência, eu queria saber da depoente se havia, para aspirar a poeira lá, se havia aspirador de pó. Sim, havia um aspirador de pó que era usado somente pela moça da limpeza. Também queria saber da depoente, excelência, que ela frisou bastante sobre usar manivela. Quando ela nivelava a máquina, não era uma outra pessoa que usava a manivela? Não, era a própria líder. A responsabilidade, tanto que a responsabilidade da preformagem da peça era da líder. Desde o ajuste de todo o tamanho da peça até o corte total. Não era todo mundo que sabia, era a líder que sabia. Eu vou voltar naquela pergunta, se a função não era correlata de líder, quando, por exemplo, tinha alguém fazendo uma peça, queria ir no banheiro, se a líder não tinha que fazer aquele trabalho, excelência? Tinha. Muitas vezes a líder... Daniele, doutor, a questão de ser ou não dentro das atividades serem ou não de líder, doutor, eu entendo aí que tem que ser análise jurídica do caso, não o depoimento dela não vai ajudar aí. O senhor ainda tem mais perguntas, doutor? Eu acho que já tá suficiente, né? Acho que está bem esclarecida a situação. O senhor tem mais alguma? Excelência, eu não tenho mais perguntas. Está de bom tamanho. Obrigado, doutor. Daniele, obrigado pela colaboração. A senhora está dispensada, vai ser removida da reunião, tá bem? Obrigada. Obrigado, Daniele. Ana, pode, por favor, encerrar a gravação, porque não teremos mais testemunhas? Doutores, eu darei prazo de razões finais para os senhores se